Boa noite de novo. Bessias. Vamos lá. Boston, Maceió, Bauru, Capinópolis, Rio Grande, Jundiaí, São Paulo, Brasília, Blumenau, Ipanema, BH, Barbacena, Juiz de Fora, São Luís, Belém, Melbourne, Campos do Jordão, Porto Alegre, Niterói, Maricá. Sou da Papuda, muito animado com a companhia. Cadê Pedrinhas? Pinhais, Salvador Insônia. Alma de pobre. Quer dormir? Calma, gente. Vocês vão ter muito tempo pra dormir ainda quando acabar essa confusão. Posso conferir não. Amanhã você dá uma conferida. Né? Almas vivas. Demorou muito, eu sei que demorou. Bora? Fala bastante hoje, fala. Tô só esperando encher um pouco mais. Ah, Ana Paula tá no Brasil, é verdade. Tudo bem, Ana? Galo doido! Difícil entrar atualmente, né? Eu gosto que o Baldolino já bota a ordem. Chega, comece a falar. Tipo, ok. Vou obedecer. Não vamos falar do Palmeiras não, tá? Vamos lá, então? Moro grampeado é boato, tá, gente? Não há nada que indique isso. Bom, eu acho que para quem acompanhou o primeiro Periscope, o Esquenta, né? Eu tentei falar aí um pouco acho que do significado primeiro de hoje, né? Que está muito subordinado à declaração do Celso de Mello, decano do Supremo, em nome dos demais ministros, ou seja, de que a fala do ex-presidente Lula revela uma mente autocrática, né, e arrogante, e daqueles que não se conformam na verdade não é com o princípio da publicidade, é mais do que isso, é com as regras do Estado Democrático de Direito, né? Ou seja, eu já comentei isso uma vez com vocês e já escrevi no Twitter e também em matérias, mas eu acho que parece-me assim que há fora as pessoas que de fato têm má fé ou uma lente ideológica completamente fora de controle, mas é que existe realmente uma profunda ignorância sobre o que é um Estado Democrático de Direito, né? Ou seja, uma profunda ignorância sobre quais são as leis, o que é uma república, o que constitui a nossa vida democrática. Eu acho que é seguro dizer, depois de 13 anos de governo, 14 anos de governo, nem é mais 12 anos, que eu cubro e vários colegas cobrem e trabalham bastante,
que existe uma incompreensão por trás de todos os discursos daqueles que defendem o PT, da própria presidente Dilma, do ex-presidente Lula, existe realmente um desconhecimento muito acentuado do que é uma república, quais são as leis do país. Isso é substituído por uma compreensão de que existe uma elite escravocrata, maldosa, perniciosa, que explora os trabalhadores, que a democracia se resume a momento da votação, né? De que a soberania popular expressa nas eleições é o ato último e absoluto de uma república, e não é. É um momento muito importante, óbvio, né? E conquistado com muito sacrifício, mas percebe-se claramente, isso vai sendo muito discutido, mas isso não é de hoje, tá? O mensalão também foi assim, o comportamento do presidente Lula em 2003, em 2004, seguidamente, não que tenha sido sempre, mas nos momentos mais decisivos, apesar de ter feito o seu trabalho também em vários momentos, revelou um desconhecimento, uma ignorância ou uma deturpação do que é, qual é a importância da Constituição, né, para o nosso país, de que a gente vive por um livrinho que é maior do que tudo, né? Enquanto não se fizer outra Assembleia Constituinte, é isso que temos. E eu acho que a visão deturpada que permanece mesmo no momento de crise extrema, que é o que a gente vive hoje, se explica muito por isso, né? Não é só uma questão de falta de escrúpulos, tem um fundo também que passa por esse submarxismo mal digerido pelos epígonos que ainda permanecem como intelectuais do PT, né? Que se dizem intelectuais. Ou seja, é uma gente muito, muito despreparada, né? E faz um mal muito grande pro Brasil, né? Eu preciso falar isso com muita tranquilidade, até por respeito a quem pensa diferente, mas eu acho que quando as ideias se traduzem em ações e práticas políticas condenáveis e servem para justificar essas práticas políticas condenáveis e até mesmo justificar crimes e a existência de uma organização criminosa, né? É que você percebe o dano que ideias podem fazer, né? Porque realmente eu não deixo de me sentir perplexo. Então eu acho interessante falar isso porque isso está muito no que o Celso de Mello falou, né? Está muito do que se falou durante o escândalo do mensalão. Está muito presente até hoje. Tem que se repetir o que deveria ser óbvio, que deveria ter se aprendido com 11 anos de idade, 10 anos de idade. Então, o que o Celso de Mello deu hoje foi uma enquadrada que basicamente destruiu politicamente o que restava do ex-presidente Lula. O Supremo subscreve tudo aquilo que foi dito e, portanto, não adianta a carta do ex-presidente que vocês viram agora. É uma carta muito bem redigida, por sinal, muito bem feita, mas aquela carta fica evidentemente frágil, despropositada, soa falsa diante da contundência do conteúdo das interceptações telefônicas, né? Que é ali onde se vê o verdadeiro Lula, se é que pode se dizer assim, ou pelo menos uma face muito relevante dele. Então, depois do estrago feito, se alguém escreve aquela carta para ele, evidentemente, não foi ele que escreveu, e para tentar
minimizar os estragos, os danos, né? Mas porque não é só um grampo, o que fala que a Suprema Corte está covardada, né? A soma em vários dos grampos, com Rui Falcão, com Sigmaringa, com a própria Dilma, entre eles, Roberto Teixeira, o Tião Viana, falando com o Roberto Teixeira, fica mais uma vez evidente a incompreensão, para não dizer o desprezo, em relação às leis, né? A investigação, a convicção de que investigações criminais nada mais são do que instrumentos de persecução política, né? Que estão sendo perseguidos, como sempre, como no caso Mensalão, como nas dezenas e dezenas de casos que foram revelados pela imprensa, pelo Ministério Público, pela polícia, né? Então hoje o Lula perdeu o Supremo também. Então, se para ele era importante ir para a Suprema Corte, a essa altura, eu acho que o Lula realmente perdeu qualquer lasca de simpatia. Estou querendo dizer que com isso os juízes do Supremo perseguirão Lula, porque vai ser isso que vai ser dito, aliás, né? Caso haja decisões contrárias a ele, vai se dizer simplesmente que foi por causa dessa ação foi por causa do conteúdo das interceptações, foi porque os ministros querem persegui-lo, né? Vão chamar de Joaquim Barbosa, enfim. Mas realmente é indisfarçável que os ministros supremos estão muito preocupados, estão, como eles mesmos falam, né? Porque se ponham no lugar deles, né? Todo dia eles acordam sem saber se vai sair algum grampo, alguma interceptação, algum e-mail ou alguma gravação entre pessoas em que vai se vender o nome deles, dizendo que eu falei com o ministro X, o ministro Y, e a gente vai segurar, né, que é a famosa obstrução de justiça. Foi o caso do Delcídio, por exemplo, né? E é o que o Delcídio acusa a Dilma de ter feito. Então, imagina se a Rosa Weber, que foi citada pelo ex-presidente Lula, tivesse decidido de forma favorável ao Lula, né? Mesmo que ninguém tenha falado com ela, que ela tivesse resolvido pelas melhores razões jurídicas do mundo, ia ficar a suspeição, né? Todo mundo ia se perguntar, será que ela agiu assim porque foi influenciada indevidamente pelo governo? Então os ministros citam muito isso, né? Porque numa dessas eles se sentem reféns de como essas pessoas se referem a eles de forma tão rasa, né? E isso os assusta, evidentemente, né? Porque é a mesma coisa em relação ao Janot, né? Ingrato, etc, etc. Então o Lula demonstrou nessas gravações o quanto o que me parece que ele realmente pensa, né? Esse pensamento arcaico de que se as pessoas estão lá é porque devem a ele, é um pensamento muito próximo ao do Sarney, né? Então por isso tem que ajudá-lo, né? Então quando o Lula fala, aquela parte que o Lula fala que arquivam tudo do Aécio e etc, e dele tem que forçar para abrir contra o Aécio, é muito típico, né? Muito típico. Então o que se esgota hoje se já não havia mais apoio popular ao ex-presidente e à presidente Dilma, né? Que hoje se transformou em alguém que está apenas ocupando o palácio,
politicamente o poder se esvaiu, não há mais poder para ser compartilhado com Lula, por isso Lula não vai conseguir reverter essa situação, é quase certo, para não dizer impossível mesmo. O que a gente vê é que hoje a presidente Dilma e o presidente Lula perderam o Supremo e a PGR. Então, eles não têm mais o Congresso. Se pudesse fazer o impeachment hoje mesmo da presidente Dilma, não conheço ninguém no PMDB que esteja defendendo a presidente. Pelo contrário, os caras do PMDB e de outros partidos querem o impeachment o mais rápido possível, porque viram que o povo ali na porta é um perigo. É um perigo para eles, né? Então é assim que eles agem, né? É assim que na verdade você motiva ou incentiva os deputados, né? Mostrando que é apoio popular para alguma medida. Agora, é preciso também ter em mente, mesmo num momento de fogo intenso como esse, que essas coisas passam, né? É que realmente chegou a um ponto de não retorno, mas a comissão tem 30 dias para apresentar seu parecer, a presidente tem 10 sessões para apresentar sua defesa, então as coisas podem esfriar, né? E diante do novo rito decidido pelo Supremo, o Senado ainda tem o tempo para abrir o processo e com isso a presidente se afastada e provisoriamente, né? Mas eu suponho que, a não ser que a gente esteja diante de um caso inédito, uma vez afastado provisoriamente, a presidente, na verdade, acaba renunciando antes. A questão é que tá tão grave, mas tão grave, que o cenário da renúncia não é de todo improvável. No sentido de que a situação saiu do mínimo de controle saiu do controle de todos. As ruas estão rugindo, conflitos podem acontecer, infelizmente. Espera-se que não, mas ninguém aqui é ingênuo de achar que a raiva, a ira, o ódio, que esses sentimentos não vão transbordar para atos físicos, né, de violência. Então, a presidente, como eu tenho falado, ela está sitiada, né? Ela está entrincheirada, ela criou um bunker, levou o Lula para esse bunker, mas não há mais poder no Palácio Planalto. Isso que eu acho que é muito importante perceber. Não há mais poder para nada. O poder ali... Não é à toa que hoje houve um ato partidário na posse do Lula, né? Porque juntaram a claque toda, apoiadores, parecia um comício, né? Teve aquela baixaria ainda com o deputado e a mulher de Antonieta, a mulher do Julinho, o famoso Julinho, que é um lobista do Zé Dirceu. Foi ela que deu tapa nele. E quando a presidente ergue o papel, né, e começa a mostrar o papel e dizer que não, aquilo passa um descontrole, em vez de passar uma indignação, passa descontrole, né? Divide mais o país. Então aquele é um ato de apoio para demonstrar um poder que não existe mais. Porque efetivamente qual é o poder hoje da presidente Dilma para tomar qualquer ato? Economicamente ela não tem o que fazer, né? Além de tocar de forma administrativa
Nelson Barbosa tocar a política econômica no automático, sem resolver os problemas que impedem qualquer tipo de resolução da crise de confiança, né, da economia. Não podem contar com o Congresso, porque o Congresso tem uma pauta única do impeachment, e de autodefesa também, né? Junto à opinião pública, vocês veem qual é o poder, né? Perdeu o judiciário, que já tinha pouco apoio. Vamos ver como a OAB vai se comportar, aliás. Então, para qualquer lado que você observe, o que sobrou do poder, né? Se não a presença física no palácio, se não a nomeação que mal consegue, de pessoas que mal conseguem se segurar no cargo. O país na pior crise econômica das últimas décadas. Ou seja, você pode observar sob os mais diferentes ângulos e não conseguir identificar um ato de força política. Hoje deveria ser um ato de força política, né? A nomeação do ex-presidente Lula deveria ser isso. Ou seja, porque na visão de vários integrantes do PT e da própria presidente, seria um momento de retorno triunfal do mito, daquele que conduziu o Brasil ao milagre, né? E na verdade foi a faísca, como eu já havia observado, para a ira popular. Porque, para aqueles que acompanham há mais tempo, né, a incapacidade intelectual de perceber o que acontece faz com que algumas pessoas enxerguem o Lula como o Lula de 2010, que saiu com 80% de aprovação, não o Lula de 2016, que é um acusado multiprocessado por corrupção e apontado como chefe da maior quadrilha do Brasil, né? É uma falta de sensibilidade política extrema, né? Extrema mesmo. Então, o que deveria ser o retorno triunfal e o exercício do poder político e uma demonstração de força política tornou-se uma demonstração de autismo político, de apoplexia moral e também de fraqueza política, né? Então vamos aguardar, vamos ver as perguntas, mas não, como eu tenho dito, esse processo vai ser traumático. Infelizmente está sendo traumático. Lula assume, não é difícil. Eu tendo a achar que com um pouco de informação, mas não é tanta informação assim, é mais avaliação que sim. Que eu acho que a impressão que o Supremo vai permitir que ele assuma o cargo pelo estágio da investigação, por ser processual, né? Não que eu concorde, não conheço, mas é o que me parece. Posso estar equivocado. Mas o que é evidente é que é o Supremo que vai decidir isso, né? Então ele deve ficar com foro, creio eu. Mas se na semana passada ter foro significava uma coisa, nesta semana ter foro significa muito menos, né? Ao menos no começo agora. Ou seja, pode uma possível condenação pode demorar bastante, mas uma investigação e denúncia talvez não tanto, né? Mas eu não excluo que haja
que haja uma decisão contrária ao ex-presidente Lula, que ele volte para Curitiba, e aí a justiça que ele pede, eu acho que ele vai ter. É verdade, Baldolina, a delação do Delcídio é muito parecida em teor, com vários aspectos, com a entrevista que eu fiz com o João Augusto Henriques, né? Para quem está por dentro, muito do que está ali já era público em 2013. Como as interceptações vazaram, elas não vazaram. Novamente, não são grampos, são interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, e cujo sigilo foi levantado pelo juiz Sérgio Moro, pelo direito que o sigilo não era mais necessário para a instrução criminal. O juiz Sérgio Moro considerou que era de interesse público, como tem acontecido há 2 anos, e como no caso da condição coercitiva do Lula, como envolve pessoas poderosas e que gritam bastante, essa questão tomou um relevo que não tinha antes, né? Novamente, pode-se discutir bastante a necessidade ou não dessa medida. Pode-se discutir também a questão do horário em que se pediu para interromper as interceptações, mas não me parece que isso são questões que o Supremo vai se debruçar, se for o caso, né? Mas isso não muda o teor das conversas, né, divulgadas. Agora, daí a fazer mesmo quem com todo direito possa criticar o juiz Sérgio Moro por essas decisões, eu tenho visto poucas críticas que não sejam pontuais a essa decisão em termos jurídicos e que na verdade não estejam imbuídas do subtexto de desqualificar a investigação. Esse é o problema, né? E como o Moro disse a um interlocutor, e eu escrevi isso, né, acho que no Twitter, numa análise da revista, o que vocês preferiam, saber ou não? Uma vez que seja considerado legal, né, legal a decisão. O país deveria saber disso ou não? Porque durante muitas décadas a opção foi pelo sigilo. Mesmo após a Constituição de 88, o sigilo continua sendo a regra e continua sendo um instrumento de desigualdade penal. Um instrumento para proteger aqueles que têm dinheiro para pagar bons advogados e para ficar impunes aos crimes de colarinho branco. Então, para fazer algumas críticas é preciso levar, acho que, muito em consideração o contexto em que se forjou o atual estado de coisas no Brasil, ou seja, por que a gente tem tanta dificuldade em punir poderosos criminalmente? Por que a Lava Jato insiste tanto na publicidade dos atos, né? Porque a verdade é que o que se vê, o que se sabe nos últimos... Eu estou falando só após 88. É que o sistema, as leis e a atuação dos políticos era muito guiada para prevenir, impedir qualquer tipo de punição, né? E a gente está vivendo um choque de gerações. Uma geração que está ascendendo, e sob a bênção do Supremo, que nos últimos 15 anos ao menos, gradualmente passou a advogar mais transparência e maior peso à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação, ao pluralismo político, direito das pessoas de saber, né? Essa geração de procuradores, de delegados, de juízes, é uma geração e também de advogados, é uma geração que enxerga as razões
não só legais, como as condições políticas e históricas que permitem essa impunidade crônica, né? E enxergam a solução para isso. E enxergam os danos que esse estado de coisas causa na confiança que vocês têm ou não têm na República, no sistema político, né? Ou seja, é uma discussão muito mais rica e muito mais cheia de nuances e muito mais complexa do que a coisa binária do nós contra eles, né? E que popula o pensamento de quem critica, boa parte dos que criticam. Não quero com isso interditar debate não, tá? Acho que é muita coisa a ser discutida, mas é importante compreender da onde saem essas decisões, né? O que anima o pensamento de pessoas como o Sérgio Moro, né? De procuradores como os da Lava Jato, de delegados que estão no caso também, e em outros casos espalhados pelo país. Então é daí que parte, porque talvez o Brasil precise de choques como o que levou ontem e continua levando hoje, né? Saber realmente ali, por meio dessas gravações, entre tantas outras provas, delações como a do Delcídio, que o Supremo mesmo liberou na terça-feira, e eu não vejo ninguém criticando o Supremo e o ministro Elisa Vasque por liberar, levantar o sigilo da delação premiada do Delcídio Amaral, que estava não só, embora mais gravemente, Dilma, Lula, Renan, enfim, entre outros, mas também Aécio Neves, também a oposição, o governo Fernando Henrique, o governo Collor, e eu não vi ninguém criticando isso. Aliás, juridicamente, a decisão de levantar o sigilo da delação tomada pela ministério é muito mais questionável. Então, né, quando se vê a seletividade de critérios. Mas que bom que o juiz ministro Zavascki levantou o sigilo. Eu acho que, em certa medida, o que a gente está assistindo é um choque necessário de como as coisas funcionam mesmo nas sombras. E o uso dessas metáforas como sombras, clandestino, talvez seja necessário. Porque é muito isso mesmo. Há muitas verdades no que foi dito. Muitas verdades. E é uma briga muito desigual. Nisso que os procuradores têm razão. É uma briga muito desigual. Né? Para quem conhece como o poder se mexe, se move e reage no Brasil, é uma luta desigual. O PMDB desembarcou mesmo? Está desembarcando, inevitável. Renan foi só um comentário durante o JN que ele estava criticando o Lula, etc. Eu fiz um gracejo. O Renan está indignado. Só isso. Qual a tendência na comissão do impeachment? Olha, a tendência é de aprovar o impeachment. Mas não se esqueçam que a comissão é uma etapa. A comissão pode fazer um parecer favorável, o contrário. Quem decide é o plenário, não é vinculado. Então, a comissão é muito importante para, primeiro, cumprir uma parte processual, né, de a defesa da presidente, de se esmiuçar o caso, mas é um julgamento político. Novamente, nós vamos entrar isso brevemente nesse assunto. Há uma parte administrativa, mas é um julgamento político. É uma avaliação política que se faz. Tem que seguir preceitos constitucionais, tem que seguir devido processo legal, mas é um híbrido. E o que é preponderante é a parte política. O Instituto do Impeachment é assim no Brasil, é assim em outros países presencialistas. Então, o que
se determina realmente a oportunidade, o juízo de oportunidade e conveniência, que é político, né? Para quem estudou o assunto. É isso que a gente vai assistir, então, mas a tendência é de aprovação do impeachment, né? Vamos caminhar pro final? Que eu tô aqui meio, vocês podem ver que eu acho que eu não tô muito animado. Um pouquinho cansado, só um pouquinho. Eu tô vendo que tem um pessoal aí meio revoltado, mas é da democracia, deixa falar. Se passa no Senado, talvez passe. Depende muito do momento, gente. Muito do momento. Mas se começa a tramitar no Senado, a presidente é afastada temporariamente e sendo afastada temporariamente, teria condições de voltar, mesmo que seja absolvida. Seria uma situação inédita, né? Inusitada, mas legalmente é possível. Os jornalistas cansam? Eu não. Eu pareço cansado. Deu por hoje, né? Mas assim, amanhã a gente continua. Espero que sob o signo da tolerância e da paz, embora tenho que confessar que é uma esperança um pouco vã. Muitos fatos para acontecer ainda. Estamos preparando uma edição bem caprichada da revista, uma edição histórica, que contemple boa parte do que a gente está falando, né? Entre outras coisas. E apenas como norte para vocês, eu acho importante perceber que a questão das bombas, dos fatos criminais, durante algum tempo eles vão ter muito menos importância, porque o que pode ser mais grave do que essas gravações que nós ouvimos, ou do que a delação do Delcídio, por exemplo, né? Elas serão muito menos relevantes nos próximos dias, nas próximas semanas, do que os fatos políticos e sociais, né? E aí é importante então ter, acho que isso um pouco em mente, porque de fato agora assim a bola tá com o Congresso, tá com as ruas, então assim, em termos de provas, de profusão de evidências, há limites também, né? para o que para o que existe de provas e de confirmações. Então é isso, pessoal. Cumpri a palavra, cansado, no meio da manhã, cansado não, destruído mesmo, quebrado, mas espero que tenha sido útil para vocês. É sempre o que mais me interessa, que vocês... a gente tem que bloquear isso aqui. Cadê? Não consegui bloquear. A pessoa entra pra ficar xingando aqui, né? Pra que isso? Vai dormir, cara. Pronto, bloqueei. Assim, vai protestar na rua. Que coisa bobinha. Então é isso. Vou botar no YouTube esse e os outros periscopes. A gente fala mais amanhã, se der tempo. Não deixem de ler o site da revista. A gente está realmente abastecendo bastante o site. E a edição impressa. E é isso. Guardem perguntas para amanhã. Como sempre, eu vou tentar responder o que eu souber. Tá bom? Durmam bem, descansem. E amanhã a gente conversa de novo. Tá bom? A princípio, às 8 horas. Não sei se vocês conhecem meu fuso horário, né? Atrasa só um pouquinho. Tchau, gente. Boa noite.